Olá, há um tempo atrás eu coloquei um vídeo na internet falando sobre o ministério pastoral com base bíblica. E algumas pessoas colocaram alguns comentários, algumas pessoas mandaram alguns e-mails, alguns discordaram do que eu coloquei ali, né? Eu queria dizer que o que eu expus nesse vídeo não foi o meu ponto de vista, minha forma de pensar sobre o ministério pastoral. Até porque eu não disse nada de mim, tudo que eu disse está lá na Bíblia. Para isso, nós vamos começar fazendo uma introdução. Isaías 56:11 diz assim: E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. De novo. Estes são cães gulosos. Não se podem fartar, eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Segundo esse texto, os pastores são cães gulosos. Agora é isso que o texto está falando para nós, ou é isso que alguns interpretam? Que eu disse no vídeo anterior, vou retornar a dizer. Não existe interpretação bíblica. Existe exame. Você vai examinar a Escritura para ver o que contém nela. Para isso você tem que entender todo o contexto do texto. Eu não vou nem fazer uma abrangência sobre o contexto do texto. Eu vou me prender nessas duas palavras aqui. Cães gulosos. São quem, segundo esse texto? Os pastores. Essa é a interpretação de alguns. Agora vamos fazer uma análise. Agora eu digo análise porque é o que eu vou fazer aqui, para que você possa entender. Eu não vou usar o conteúdo bíblico para análise. Vou usar alguns conteúdos simples. Existe um órgão, começou no Rio de Janeiro, chamado PEMERGE, ou PM do Rio de Janeiro. Na PM nós temos bons e maus profissionais. Na medicina nós temos bons e maus profissionais, bons médicos, médicos ruins. Nós temos babás excelentes e algumas que maltratam as crianças. Acompanhantes de idosos que são excelentes e acompanhantes de idosos que maltratam a criança. O que eu quero dizer com isso, dentro dessa análise, para você entender? Eu posso julgar um grupo pela atitude de alguns? Eu não vou responder, vou deixar pela sua consciência cristã. Será que eu posso julgar? Vou deixar na sua consciência. Uma outra análise que eu vou fazer. Se você tem um cesto nove laranjas, em uma dessas laranjas está podre, você pode dizer que todas as laranjas são podres? Terceira análise. Você tem 9 ovos. Se você tiver um ovo que você vai quebrar e ele está podre, você pode dizer que todos os ovos estão podres? Essa é uma análise que você precisa fazer.
que está acontecendo? Algumas pessoas eles pegam um título e simplesmente quer fazer o que eu fiz aqui. Então vamos lá. Cães gulosos. Os pastores são cães gulosos. Aí eu faço uma pergunta. Jesus era um pastor, ele mesmo se diz pastor. Eu posso enquadrá-lo aqui? Se eu puder enquadrá-lo ali, todos são gulosos. Se eu não posso enquadrá-lo ali, nem todos são gulosos. Aí talvez o internauta que margeie a sua visão dentro de todos os pastores são gulosos deve estar pensando, poxa, esse cara está querendo comparar Jesus com os outros. A comparação é simples. Jesus manda que nós o imitemos, que sejamos como Ele. Certo? Então, se uma pessoa está dirigindo uma congregação, deve dirigir conforme Jesus. Se essa pessoa entender, como é o caso de Paulo, né? Me imitem, né? Assim como eu imito a Cristo. Não para olhar para mim, para olhar para Ele. Mas se você não pode olhar para Ele diretamente, porque você não consegue ver, faça o que eu faço, porque eu estou fazendo como Ele manda. Então eu posso dizer que qualquer pastor que imitar os passos de Jesus será um bom pastor. Mesmo que você não queira, porque uma coisa é existir. E as coisas que existir, a outra é deixar de existir, não existir. E quando uma pessoa não concorda com alguma coisa, isso quer dizer que a coisa deixa de existir. Tem pessoas que não acreditam na existência de Deus. Nem por isso Deus deixa de existir. Agora, eu não posso falar que todos os pastores são gulosos. Porque se eu falar isso, eu vou ter alguns problemas. Principalmente nos demais textos que nós vamos ler agora. Por exemplo, nós vamos ler esse texto aqui. Ezequiel 34, 2. Comeis a gordura, vos vestis da lã, degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Um outro exemplo de pastor mau. Mas ainda não quer dizer que todos sejam maus. Certo? Agora eu vou pegar mais algum texto para nós lermos, para a gente chegar a algumas conclusões. Né? Primeiro, a palavra pastor significa, segundo o dicionário, levar a pastar, fornecer pasto, pastorear, alimentar, nutrir. Qualquer pessoa que faça tudo isso é um pastor, mesmo que ele tenha outro nome. Você pode colocar o nome que você quiser, se ele está na frente, se está liderando, se está alimentando, se está conduzindo essas pessoas a um caminho, a uma visão dentro do cristianismo, ele é considerado um pastor, certo? Mesmo que você queira dar outro nome a ele. Até porque a colocação da pessoa que faz tudo isso é pastor. Pastor é o que fornece pasto. Vamos ler em Jeremias capítulo 23, versículo 4. Jeremias 23, 4. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor, diz o Eterno, diz Elohim. Então aqui está dizendo que Deus levantará pastores. Aí eu faço a seguinte pergunta: se Deus levantar um pastor, como está aqui, levantarei sobre elas quem? As ovelhas. Pastores que as apacentem. De novo a palavra apacentar, tá vendo? E nunca mais temerão,
nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Pastores, no plural, não no singular, então não é um pastor. Não adianta querer dizer que é Jesus, porque não é. Pastores está no plural. Aí eu te pergunto, esses pastores que são levantados por Deus, pelo Eterno, são cães gulosos? Outra colocação, Efésios 4:11. Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres. Ele mesmo quem? Paulo está falando de quem? De Jesus. Então Jesus mesmo nomeou, chamou pessoas para pastorear, chamou pessoas para serem evangelistas, chamou pessoas para um contexto de estar na direção. Ele mesmo deu uns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Está numa Bíblia comum que todo mundo tem. Aí eu pergunto, esses pastores que Jesus mesmo chamou, são cães gulosos? 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, observe que está no plural, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembre-se dos seus pastores, procure ser como eles. Aí eu faço uma pergunta. Hebreus está falando de quem? Pastores, cães gulosos? Mas o texto, Hebreus 13, versículo 17, diz assim: Obedecei a vossos pastores, plural de novo, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Eu poderia até pegar esse texto e falar gemendo que é de sofrimento, que precisa ter ajuda, mas eu não vou entrar por esse ângulo não. Por que eu estou colocando essas partes de sempre no plural? É porque a pessoa pode falar, não, mas esse pastor é Jesus. Não é porque está no plural, amigo. Por estar no plural, quebra-se todo esse paradigma de não, esse pastor aqui que está dizendo aqui é Jesus. É muito claro. Obedecer aos vossos pastores. Certo até aí, irmãos? Então vamos lá direto para João 21, 15 e 17. João 15. João 15. João 21, 15 e 17. Para nós fecharmos. 21, do versículo 15 ao 17. Diz assim: Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus foi para os céus e deixou uma incumbência para João: apacentar. Como eu já disse, a palavra apacentar ela é automaticamente ligada a pastor, porque apacenta as minhas ovelhas. Apacentar a ovelha é dar pasto. Quem faz isso é pastor. Aí eu pergunto, João, Pedro, aí eu pergunto,
Pedro